Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 240. Anderson vai visitar seu amigo Alucard. 2 Katashi, junto com Violette, Eleonor, Pepper, Siena, Lacus, Luna, Natalia e Maria, chegaram ao quintal da mansão. A luta não começou? Violette perguntou enquanto olhava para Victor, que estava parado no meio do quintal. Ainda não. Sasa, que estava acompanhada por Natasia, falou. Você está aqui. Victor olhou para as meninas e deu um pequeno sorriso. Você estava nos esperando? Sim, eu quero que você veja essa luta. Ele falou com o mesmo sorriso no rosto. Ele está tentando nos mostrar alguma coisa. As meninas, exceto os Katashi e Natasia, pensaram. Victor olhou para Anderson, que estava se aquecendo. Ele mostrou um pequeno sorriso e depois fechou os olhos. Ele estava esperando por outra pessoa. Anderson, por que você está tão animado? Yuran perguntou, pois não conseguia entender a excitação de Anderson. O homem estava literalmente no meio do território inimigo, e para piorar as coisas, as auras daquelas 2 mulheres o assustavam honestamente. Ele só queria sair daqui. Como não estar animado? Um oponente forte está na minha frente. O sorriso de Anderson cresceu e, como se fosse um lutador experiente, ele começou a socar e chutar o ar enquanto se aquece. Eu posso te entender, Anderson, mas você está sendo muito imprudente. Yuran continuou insistindo que era uma má ideia. Vendo que o homem não o ouvia, disse, Anderson. Uma veia saltou na cabeça de Lisa, e ela olhou para o homem. Apenas cale a boca, pare de agir como a mãe dele, filho da puta. Ela rugiu. Ponto. Yuran abriu bem a boca. PFF. Julian e Joan seguraram o riso. O que é esse ar estranho ao redor dele? Pepper estava se sentindo estranha. Mãe, você sabe. Ela ia perguntar algo a Katashi, mas ficou em silêncio quando viu um sorriso enorme de Katashi. Os olhos da mulher brilhavam vermelho sangue enquanto ela abria e fechava a mão. Aquele pirralho, o que ele passou no último ano. Katashi falou enquanto ela estava se segurando para não tentar puxá-lo para um canto e fazê-lo lutar com ela. Passo, passo. Todas as meninas ouviram passos e olharam na direção do som. Então viram Ruby, que estava de jaleco branco. Você veio, Ruby? Victor olhou para a mulher. Desculpe a demora, eu estava ocupado. Está tudo bem, Victor falou com um pequeno sorriso. Victor olhou ao redor. Vendo que todos haviam chegado, ele olhou para Anderson enquanto o homem parecia estar fumegando de seu corpo. Finalmente, você está pronto. Ele falou enquanto caminhava para a frente. Os círculos mágicos na luva de Victor começaram a brilhar intensamente. Ele assumiu uma posição de peito aberto. Eu estava sempre pronto. Uma aura vermelha escura começou a cobrir o corpo de Victor quando ele respirou fundo e disse, minhas empregadas. A sombra de Victor parecia crescer ao redor dele, e vários olhos vermelhos começaram a aparecer nas sombras. Então mãos cobertas de escuridão começaram a deixar a sombra de Victor. Anderson estreitou os olhos ao ver essa cena bizarra de seres saindo da sombra do homem. Lentamente, 4 seres começaram a emergir das sombras de Victor. Precisamente falando, 4 mulheres saíram da sombra de Victor. As 4 empregadas olharam para Anderson com seus olhos vermelhos sangue. Então uma empregada olhou de volta para Victor. Mestre. Ela se curvou em respeito. Kaguya, você sabe o que fazer, Victor falou enquanto olhava para Anderson. Sim, Kaguya respondeu em um tom neutro. Kaguya voltou à sua posição normal e se virou. Criadas. Ela não precisava dizer muito. Nós sabemos. Roberta abriu um pequeno sorriso. Kaguya assentiu, satisfeita, enquanto começava a andar. Ela passou pelas 3 mulheres, parou na frente do grupo e assumiu sua posição quando seus olhos começaram a brilhar vermelho sangue, e logo ela desapareceu. E então ela reapareceu enquanto estava parada no céu. Ela aprendeu isso também. Violette estreitou os olhos. O ano em que estivemos fora não foi em vão. Ruby riu um pouco. Entendo. Violette disse enquanto olhava para uma mulher específica que estava usando um vestido de empregada francesa. Ela se tornou uma empregada doméstica também, hein? Eu me pergunto o que eles estão fazendo, Lacus perguntou curiosamente enquanto olhava para as donzelas, que começaram a desaparecer uma a uma. A única que estava presente era a Roberta. Bruna apareceu em algum lugar perto da floresta, e ela apareceu em algum lugar perto da mansão. As 2 mulheres começaram a olhar ao redor com muita cautela. Se vou colocar em termos simples.
É uma medida preventiva. Ruby explicou. Medida preventiva para quê? Lacus perguntou, ainda mais curioso do que antes. Digamos que Darling fez um inimigo problemático quando ele estava no reino humano. Depois disso, ela ficou em silênio, e ficou claro que ela não queria dizer mais nada. Todas as mulheres estreitaram os olhos quando ouviram o que Ruby disse. Ele. Toda a escuridão caiu ao redor da mansão de Skatashi e formou um reino único para Kaguya, um reino de pura escuridão no qual Kaguya tinha controle total. Estranhamente, apesar de estar coberto de pura escuridão, tudo ainda era visível, embora isso não fosse um problema porque todos os presentes aqui eram a criatura da noite. Anderson. Yuran estava suando frio. Ele não gostava de onde as coisas estavam indo, e eles estavam claramente presos aqui. Desta vez, tenho que concordar com Yuran, temos que sair daqui, Julian falou. Anderson não disse nada, apenas ficou observando Victor, que não parava de olhar para ele. Terminada sua preparação, Kaguya olhou para Victor. Ela não precisou dizer nada, pois, com apenas um olhar, Victor entendeu tudo. Victor apontou o dedo para Anderson. Agora, podemos lutar à vontade. O círculo mágico nas mãos de Victor começou a brilhar loucamente. O sorriso de Victor cresceu igual ao de Anderson, e ele abriu as mãos e as virou na mesma posição. Casulo. Um casulo de gelo começou a aparecer sob o reino das sombras. Mentira, quanta energia você precisa para criar um casulo desse tamanho? Lisa não pôde deixar de dizer. Eu acho que apesar de ser um pervertido, ele ainda é um vampiro conde. O que aquela vadia disse? Os olhos de Violette e Natasia se estreitaram ao mesmo tempo. SHHH, não faça bagunça agora. Terminado de criar o casulo, Victor estalou o dedo, e rapidamente o chão de uma arena começou a ser criado. Ele ficou melhor em criar gelo. Skatash falou enquanto olhava para o gelo criado por Victor. Ela podia dizer claramente que a qualidade de seu gelo estava muito melhor do que da última vez que o viu. Ele não foi o único. Ruby abriu um sorriso malicioso. Ah? Estou curioso agora, minha filha. No futuro, eu vou te mostrar, mãe. Ruby continuou com o mesmo sorriso, então se virou para olhar para frente. Victor pulou na arena de gelo e fez uma pergunta simples, com armas ou sem armas. Anderson pulou na arena também e respondeu, qualquer que seja. Ele assumiu uma posição básica de artes marciais. Eu vejo. Nesse caso, Victor cerrou os punhos, e logo duas luvas de gelo foram criadas, já que ele também assumiu uma postura de artes marciais. Isso é. Skatash estreitou os olhos. Nada pode escapar de seus olhos quando se trata de lutar, hein? O que aconteceu? Perguntou Sasa. Natasia olhou para Skatash. Essa postura é a arte marcial que os caçadores usam. Embora seja um pouco estranho. Ele misturou minha técnica também. Os olhos de Skatash se estreitaram. Se isso for verdade, o que parece ser, nada além do nível de gênio pode ser usado para descrevê-lo. Errado. Chamá-la de gênio é um insulto, pois mesmo um gênio teria problemas para fazer o que fez. Ah, mas ele não fez isso no passado. Ele misturou a técnica de Natasia à minha técnica. Mas isso é apenas uma técnica específica, não todo o estilo de luta. Vamos assistir. Skatash decidiu. Ele ficou perto dos caçadores. Saz estreitou os olhos. Sabendo de seu passado com os caçadores, Ruby olhou para Sasa. Errado. Ele se aproximou de uma caçadora que abandonou os caçadores quando ela descobriu uma verdade terrível. Sasa continuou olhando para Ruby, e logo ela assumiu uma expressão confusa. De quem você está falando? Mizuki. Ela disse e então olhou para Victor. Um silêncio constrangedor caiu sobre o lugar quando Violette e Sasa ouviram o nome da mulher. Quem é essa cá? Tosse. Quem é essa mulher? Natasia perguntou com um brilho nos olhos. Bem, resumindo. Sasa começou a resumir quem era Mizuki para Natasia. Kaguya desceu do céu e apareceu no meio da arena, e então tirou uma moeda do bolso e disse, no momento em que a moeda cai no chão, a luta começa. Ponto. Os dois homens se encararam em suas posições e não disseram nada. Do ponto de vista deles, Kaguya não existia, eles estavam apenas esperando por um sinal. E Kaguya sabia disso, então ela jogou a moeda no céu e desapareceu nas sombras. A atenção das meninas foi atraída para a moeda. A moeda começou a cair lentamente. Ponto. Sininho.
Quando os dois ouviram o chocalho da moeda, suas auras explodiram quando eles desapareceram de sua posição e colidiram no meio da arena. Boom! Uma explosão de ar ocorreu quando os dois colidiram, mas não pareceu desacelerá-los. A luta finalmente começou. Ambos os oponentes começaram a trocar socos em alta velocidade, cada um mirando em aberturas, onde pudessem encontrá-los ou usando seus golpes para criá-los. No entanto, nenhum de seus socos parecia conectar. Victor defendeu e atacou. Anderson se esquivou e atacou. De repente, uma abertura pareceu aparecer à esquerda de Victor, permitindo que Anderson desferisse um chute circular na cabeça de Victor. No entanto, Victor havia propositadamente deixado essa abertura, permitindo-lhe prever o que ocorreria e se esquivar. Victor avançou com o torso, permitindo que a perna de Anderson passasse inofensivamente acima dele. Enquanto Anderson parecia desequilibrado, Victor atacou com uma sequência devastadora que rasgou o ar à sua frente. Embora parecesse que Anderson estava bem aberto, ele seguiu com seu chute giratório, fazendo a transição perfeita para uma cotovelada giratória para trás que colidiu com o punho de Victor. Uma onda de choque do ponto de impacto irradiou para fora, amortecendo as roupas dos espectadores com as rajadas de vento. Os dois então pularam para trás, para longe um do outro, antes de atacar simultaneamente de volta à briga. As trocas de Victor e Anderson ocorreram tão rapidamente que olhos destreinados não conseguiam nem compreender seus movimentos, todos aparecendo como um enorme borrão. Boom, boom. A cada colisão que acontecia entre os dois, pequenas explosões ocorriam, tanto pelo impacto quanto pelos movimentos iniciais de seus corpos. Mas isso não pareceu deter os dois homens. Na verdade, eles ficaram ainda mais animados. Sua base é mais sólida do que antes. Skatashi observou em choque. Usando as palavras de Darling, ele disse: Mestre, você me disse que não importa qual técnica eu aprenda, eu sempre devo melhorar o básico. Ah! Ele não esqueceu, né? Ela abriu um pequeno sorriso. Eu não acho que alguém esqueceria seus ensinamentos, mestre, Eleanor falou com uma cara enquanto ela olhava para a luta. Só de lembrar do treinamento que ela passou, ela sentiu dúvida se ela iria esquecer aquele trauma para o resto de sua vida. Acene. Siena, Lacus e Pepera sentiram enquanto eles tinham o mesmo rosto sem vida que Eleanor. Meninas. Skatashi ficou sem palavras. Ela não sabia que era tão amada. Ok, eu decidi. Ela disse com um grande sorriso. Ponto. As meninas, por algum motivo, começaram a ter um mau pressentimento sobre isso. Se você gostou tanto do meu treinamento, eu vou treinar você. Por favor, não. Todos disseram ao mesmo tempo. É? Skatashi ficou surpreso. Por favor, não. Eles repetiram o que disseram. Ruby apenas deu um sorriso irônico quando viu essa cena. Ela pensou que apenas Victor gostava do treinamento com Skatashi. Afinal, ele não estava bem da cabeça desde o início. Por quê? Skatashi ia perguntar algo, mas ela parou quando ouviu um barulho alto. Boom! Ah! Ouviu-se o riso dos dois homens. Eles colidiram novamente no meio da arena e, dessa vez, Anderson conseguiu contra-atacar. Ele agarrou o braço de Victor e deu um soco no rosto dele, mas antes que seu punho alcançasse o rosto de Victor, Anderson sentiu um calafrio na espinha, e ele rapidamente soltou Victor e pulou para trás. Logo uma grande espada de gelo saiu do chão de onde estava Anderson. Victor pegou a lâmina da espada, puxou-a do chão e segurou a Great Sword atrás das costas. Ele deu um pequeno sorriso e disse, o quê? Você disse, tanto faz. Você esqueceu? Ponto. Claro que não. Anderson riu e, ao assumir uma expressão séria, assumiu uma postura básica de boxe. Toda a atmosfera do homem mudou à medida que ele se tornou mais focado, mais nítido e mais feroz. Era como um lobo que estava prestes a atacar sua presa. Oh! Um poder branco começou a cobrir seu corpo e, de repente, ele socou o ar. Boom! Uma explosão gigantesca de energia branca saiu de seu punho e voou em direção a Victor. Vendo o poder voando na frente dele, o sorriso de Victor lentamente começou a se tornar um sorriso satisfeito. Isso. É isso. Sim. Ele falou palavras incompreensíveis, e enquanto segurava a espada com a mão direita, ele levantou a mão esquerda. Acima. Boom! Roberta apareceu na frente do grupo e levantou a mão para a frente. Os resquícios do poder voaram em direção a Roberta,
Mas a mulher apenas permaneceu na mesma posição enquanto o poder colidia em sua mão. Era como se ela estivesse segurando uma barreira invisível. O que é esse poder? Sasha perguntou enquanto olhava para Anderson. Eu tenho uma sensação estranha sobre esse poder. Ela não sabia como explicar. Algo como um formigamento por todo o corpo dela? Ela simplesmente não gostou. Ao contrário dos vampiros, os lobos são os seres que estão mais próximos da natureza. Isso é. Natásia falou em uma voz neutra. Esse é o poder de algum elemento da natureza. Se eu fosse adivinhar, diria que é luz. Mas não tenho certeza disso. As meninas ficaram em silêncio e continuaram assistindo. Logo, o poder começou a desaparecer, e Victor apareceu na mesma posição de antes. O chão ao redor dele estava riscado de poder, mas o próprio homem não parecia ter nenhum dano. Ele resistiu a esse poder sem sofrer danos. Liz abriu a boca em choque. Tudo bem, já que o Anderson ainda não foi transformado, ou seja, ele não estava usando toda a sua força, mas aguentar o ataque sem sofrer nada é besteira. Ei, se você aceitar esse ataque sem sofrer nada, você vai minar minha confiança, sabe? Anderson falou, mas todos podiam ver pelo grande sorriso em seu rosto. Ele não parecia nem um pouco deprimido. Victor olhou para a mão esquerda e viu que a luva estava um pouco rachada. Ele cerrou o punho e o abriu novamente, enquanto a pequena rachadura estava consertada. Então olhou para Anderson. Muito bem, você tem toda a minha atenção agora. O sorriso de Victor cresceu. Depois de muito tempo, ele conseguiu encontrar alguém forte. Não me decepcione, amigo. Anderson estreitou os olhos. Sua atmosfera mudou. Ele finalmente vai ficar sério. Ele largou a espada de gelo no chão, e a espada desapareceu lentamente enquanto formava uma poça de água, assim como sua luva de gelo. Logo ele começou a caminhar em direção a Anderson. Uma atmosfera escaldante começou a deixar o corpo de Victor. Vamos esquentar as coisas. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 241. Anderson vai visitar seu amigo Alucard. 3. Uma atmosfera escaldante começou a deixar o corpo de Victor. Vamos esquentar as coisas. Victor estendeu a mão, enquanto seus olhos começaram a brilhar vermelho sangue enquanto os círculos mágicos em suas luvas também começaram a brilhar loucamente. Anderson se preparou para qualquer ataque, pois podia sentir que algo grande estava por vir. Querida, isso é loucura. Como alguém que controlava o fogo, Violette sabia o quão irracional era o ataque que Victor estava preparando agora. De repente, fuxe! Uma grande espada de fogo começou a ser criada na frente de Victor. Gole! Violette engoliu em seco. Quanto poder ele continha naquela espada! Violette podia sentir claramente, embora parecesse uma simples espada larga, aquela espada estava condensada com um fogo bastante poderoso. Victor levantou a espada de fogo e... Boom! Uma coluna de fogo começou a sair de sua espada. O sorriso de Anderson se distorceu, seus dentes começaram a mudar e se tornar mais afiados como presas de lobo. Finalmente você está sério. Victor estreitou os olhos. Sério? A coluna de fogo começou a cobrir todo o corpo de Victor, seus olhos brilharam com a cor de seu fogo, e ele falou, não se engane, isso não é nem 10% do meu poder. Ele não estava errado, considerando que todo o seu poder só foi liberado quando ele se transformou. É? O sorriso de Anderson morreu. De repente, a coluna de fogo desapareceu, e a grande espada que Victor estava segurando estava brilhando intensamente. O calor emitido por aquela espada era insano. Era muito mais forte do que antes. Mas estranhamente, o calor não estava derretendo o chão de gelo ao redor. Tente não morrer, meu novo amigo. E no momento em que ele disse isso, Victor atacou com a espada de fogo verticalmente. Purga! Fuxa! Um tsunami gigante de fogo infernal voou em direção a Anderson a uma velocidade que poucos poderiam reagir. A lâmina estava queimando tudo à sua frente, deixando um rastro de devastação em seu rastro. Observando o imenso poder que se aproximava dele, Anderson abriu um pequeno sorriso. Nesse caso, eu vou deixar você sério. Ele realmente queria ver todo o potencial desse homem. Seus olhos começaram a brilhar azul safira quando sua expressão ficou um pouco animalesca. Então ele abriu a boca e começou a sugar todo o ar ao seu redor. E ao fazê-lo, um poder branco começou a cobrir seu corpo. Por alguns segundos, todos os presentes puderam ver pelos de animais crescendo por todo o peito. Este ataque
Skatach estreitou os olhos enquanto ela parecia reconhecê-lo e sabia muito bem. Ela sabia exatamente o que o homem estava tentando fazer. E pensar que aquela mulher ensinou esse tipo de técnica ao filho mais novo. Ela pensou. É melhor você cobrir seus ouvidos. Skatach advertiu enquanto fazia o que dizia. Ninguém entendeu por que Skatach disse isso e reagiram tarde demais. Areca! Todos rapidamente taparam os ouvidos. Aquele uivo foi muito alto. Anderson rugiu para Victor enquanto o poder de seu corpo parecia se concentrar na frente de sua boca. E depois... Boom! Um feixe maciço de poder branco disparou de sua garganta e voou em direção ao ataque de Victor. Como se fossem duas forças que se atraíssem. Os dois poderes entraram em confronto. Boom! Craque, craque, craque. Oh! O sorriso de Victor cresceu. Ele apontou a mão para a frente. Sua mão começou a pegar fogo, e ele disse, vamos nos aquecer. As palavras de Victor vieram à realidade com um súbito aumento de energia no ataque que ele havia desencadeado anteriormente. Os olhos de Anderson se estreitaram. Uma aura opressiva começou a cobrir seu corpo. Boom! Mais poder parecia sair de sua boca. Os dois ataques lutaram um contra o outro, uma batalha de poder e vontades, tentando dominar um ao outro. O chão ao redor deles já havia desaparecido da existência, já que o gelo de Victor não conseguia resistir ao poder que ele e Anderson liberavam. Que porra é essa? Isso é besteira. Eu nunca vi um lobo fazer esse tipo de coisa antes. Violette não pôde deixar de falar enquanto levava as mãos aos ouvidos. Você nunca lutou com um lobo de nível Anderson antes, Violette? Ruby respondeu em um tom neutro enquanto cobria os ouvidos. Eu sei, mas... isso ainda é besteira. Bem... você está certo sobre isso. Ruby riu um pouco. Não é à toa que os lobos são considerados rivais de nós vampiros. Leonor comentou, não acho que todos os lobos sejam como Anderson. De certa forma, ele é especial. Afinal, ele é o filho do rei. Acrescentou Natasha. Uau, tantas luzes. Os olhos de Pepper estavam brilhando e ela parecia uma criança que estava vendo fogos de artifício pela primeira vez. Mas então seu rosto de repente começou a se animar e ela gritou, estou, literalmente assistindo a uma luta pelo poder. Santo Jesus de merda. Lacus, Siena e Skatach estreitaram os olhos quando ouviram Pepper dizer, onde ela está aprendendo a falar essas palavras. Os três pensaram. Natasha olhou para Pepper. Luta pelo poder? Sim. Uma luta pelo poder. A luta do poder. Coisas importantes devem ser ditas 3 vezes. Isso é incrível. Parece que estou assistindo a um anime. Sasa acordou de seu estupor e comentou, agora que você mencionou. É verdade. Acene. Ruby concordou com as duas garotas. Natasha não entendia nada. Mas ninguém parecia interessado em esclarecer a mulher com conhecimento. A energia está mudando. Skatach falou com uma voz neutra. As garotas que estavam distraídas começaram a olhar para a luta, novamente. E viram o poder começar a agir de forma estranha. Os dois poderes começaram a se unir e subiram no céu como um foguete. O poder atravessou facilmente o teto de gelo que Victor criou. Kaguya estreitou os olhos um pouco e abriu um buraco em seu reino para deixá-lo sair. Os dois poderes subiram ao céu Nightingale e rapidamente alcançaram a estratosfera. No entanto, eles logo atingiram massa crítica, que foi seguida por Boom! Fuxi! Pela primeira vez em toda a sua história, os céus de Nightingale tiveram um sol. Mestre. Alexios disse que quando apareceu ao lado de Vlad, ele estava vestindo roupas de praia e tinha uma coroa de flores na cabeça. Ele estava claramente aproveitando suas férias. Nosso espaço foi violado. Vlad levantou a mão. Está, tudo bem, este é apenas um jogo entre duas crianças. Vlad deu um pequeno sorriso e desviou o olhar, falando precisamente em direção à janela. Alexios olhou para o lado e, quando viu o sol, sua boca se abriu. Sua expressão era de puro choque. Ele podia sentir claramente que a quantidade de energia naquele sol era insana. Isso é brincadeira de criança. É claro. Vlad abriu um pequeno sorriso enquanto olhava para o sol no céu de Nightingale e pensou, se ele não fosse capaz de fazer algo assim, ele não seria digno de ser chamado de Rei da Noite. Lamento dizer, mas... seu senso de brincadeira de criança está completamente quebrado. Aleixo suspirou. Vlad riu divertido. No meu tempo,
Se os vampiros não pudessem fazer algo assim, eles seriam considerados fracassos. Ponto. Alexios ficou calado e não soube o que dizer quando soube dessa nova informação. Apenas volte para suas férias. Você pode voltar quando se sentir satisfeito. Sim, sim. Eu vou. Alexios, neste momento, realmente achou que era uma boa ideia tirar férias. Apóstrofo. Antes de voltar para o Havaí, vou visitar alguém. Alexios pensou enquanto abriu o portão. Ponto. Um silêncio caiu sobre o lugar onde Victor estava enquanto os dois homens continuavam se encarando. Eles nem se importavam com o espetáculo que criavam. Apenas uma coisa estava em suas mentes agora. Um oponente forte estava na minha frente. Victor de repente fez um movimento. Ele começou a caminhar calmamente em direção a Anderson. Passo, passo. Anderson fez o mesmo, enquanto ele tinha um grande sorriso no rosto como seu oponente, e começou a caminhar em sua direção. Perfeito. A voz de Victor começou baixa, mas lentamente começou a subir. Você não me decepcionou. Ele cerrou o punho e os símbolos mágicos na luva começaram a brilhar intensamente. Eu sabia que você era forte. Eu podia sentir isso desde o início, mas isso? Ele cerrou o punho. De repente, os dois homens desapareceram e, em seguida, apareceram um de frente para o outro. Boron. 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 Várias explosões de ar ocorreram ao redor, pois eles atacaram tão rápido que poucos podiam ver o que estava acontecendo. Eu não esperava isso. O punho de Anderson começou a brilhar intensamente, e ele atacou o estômago de Victor. Uma armadura de gelo foi criada no peito de Victor e afastou o ataque de Anderson. Devo dizer que estou extremamente satisfeito. O sorriso de Victor cresceu, e então, ele riu com uma risada maníaca. Seu corpo começou a ser coberto por um raio, e então ele deu um soco no rosto de Anderson. Mas, surpreendentemente, o ataque não atingiu Anderson, e o homem se esquivou por frações de centímetro e depois pulou para trás para criar alguma distância. Os dois homens se encararam. Uma aura escura começou a deixar o corpo de Victor. Uma aura branca começou a deixar o corpo de Anderson. Eles se posicionaram em suas respectivas posições de artes marciais. Os sorrisos dos dois homens eram os mesmos, sua atmosfera era a mesma, e eles só tinham um objetivo. Vamos nos divertir, Anderson. Vamos nos divertir, Alucard. Os dois desapareceram novamente e apareceram no meio da arena quando os socos começaram a ser trocados em alta velocidade. Os dois trocavam socos na arena, esquivavam-se dos ataques um do outro, recebiam os ataques um do outro e tratavam a arena como seu playground pessoal. Boron, Boron. Boron. Olhando para a luta pela frente, Yuran não pôde deixar de comentar com uma cara chocada. Eu não acreditei, mesmo tendo visto o vídeo. Julian olhou para Yuran. Achei que era engano, uma falsificação do rei dos vampiros para fazer seres sobrenaturais acreditarem que esse tipo de aberração existia. Aberração? Lisa foi atraída pela conversa. De fato. Um vampiro que detém o poder das 3 casas mais fortes do Conde de Vampiros. Eu honestamente não estava acreditando nisso. Mas... Yuran olhou para Victor. O homem às vezes cobria seus punhos com fogo, às vezes criava uma espada gigante de gelo, às vezes cobria seu corpo com raios e correria pela arena. Ele estava usando todos os 3 elementos surpreendentemente bem, na opinião de Yuran. No entanto, a coisa mais impressionante é seu controle do elemento gelo, já que ele estava basicamente trocando de armas no meio da luta. Às vezes ele usava luvas, às vezes, usava um escudo para se defender, às vezes atacava com uma lança. Era bastante óbvio que ele não tinha experiência de nível mestre com algumas das armas que ele criou, mas... ele parecia ter experiência em usá-las grosseiramente e desajeitadamente como um guerreiro louco. Victor e Anderson se separaram novamente. Victor pisou no chão, e logo uma grande espada foi criada novamente, e então, quando Victor pegou a grande espada, de repente, a espada foi coberta por fogo e relâmpagos. Anderson, vendo isso, começou a se preparar também, pois o pelo começou a crescer em seu corpo, e garras afiadas começaram a crescer em suas mãos, enquanto seu braço estava coberto por uma aura branca. E assim por diante. 2 garras gigantes de lobo branco foram criadas. Grrr. Ele rosnou um pouco. Lentamente a pressão em seu corpo aumentou até roar. Ele rugiu para o céu como se anunciasse sua presença para todos. A presença de um alfa.
Um poderoso alfa estava na frente de todos. Ah! E isso só fez a risada de Victor crescer. Seu curto pegou fogo e, como um guerreiro louco, ele correu em direção ao oponente e atacou com sua espada. Anderson fez o mesmo ao atacar com suas garras. Clang! O som de dois objetos de metal colidindo foi ouvido, seguido por uma explosão de ar e uma onda de choque, mas isso não os deteve. Eles começaram a trocar golpes novamente, e desta vez não se limitou ao chão. Às vezes lutavam no ar, às vezes lutavam de cabeça para baixo. Todo o espaço da arena se tornou um piso para os dois homens. Isso é uma merda. Yuran não pôde deixar de comentar. Apenas o que ele estava assistindo? Ele não podia aceitar a realidade mesmo que estivesse na frente dele. E outra coisa. Ele olhou para Anderson e sentiu seus instintos coçando para baixar a cabeça. Ele esteve escondendo seu poder todo esse tempo. Ele não se lembrava de Anderson ser tão forte. WWAA. Pepper de repente gritou animadamente. Isso é incrível pra caralho. Tapa. Lacus bateu na cabeça de Pepper. Linguagem. Aí. Pepper segurou sua cabeça, e então ela olhou para sua irmã com um olhar que dizia, por que você me bateu? Há crianças ao redor. Ela apontou para um ponto, e nesse ponto, uma garota estava parada enquanto olhava para a luta. Pepper olhou para onde Lacus apontava e viu Pis. Ela não tinha ido para casa. Bem, ela voltou. Lacus continuou. Eca. E além disso, você é uma criança, não deve falar palavrões. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você